Sei que há uma expectativa no nosso coração sempre de ouvir o Senhor. Essa noite não é diferente. Estamos felizes e seguros com o Senhor. Mas a palavra do Senhor precisa, dia após dia, ensinar o nosso coração, ensinar a nossa mente e nos trazer mais perto dEle. E para isso precisamos ouvi-lo. Como foi dito esses dias atrás sobre a importância da comunhão. Precisamos entender essa simplicidade do Senhor, esse desejo de ter comunhão. É que às vezes nós, na nossa luta, nosso corre, nós às vezes nos atribulamos e não paramos um pouquinho, não paramos um instante para ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós. E às vezes precisamos ser vencidos pelo Senhor. Se eu fosse dar o nome dessa palavra, eu diria, eu fui vencido por Deus. Nós precisamos ser vencidos por Deus. Porque todas as vezes que eu venço, eu ando um pouco sem segurança. Ou, às vezes, sem segurança. Mas quando Deus vence em mim, então, aí eu ando com segurança, porque Ele cuida de mim. Então, vencido por Deus. Me baseei nessa palavra, falei algo dessa palavra em 2011, há 6 anos atrás. Mas Deus me mostrou algo mais nessa palavra. E falando um pouco da vida de Jacó. Jacó lutou com Deus, nós sabemos, Jacó quer dizer aquele que luta com Deus. Mas esse homem, após a luta, ele se tornou um vitorioso e consertou a sua vida diante de Deus e diante das pessoas. Mas o ser vencido por Deus não é simples, porque nós somos difíceis, às vezes. Nós não somos fáceis. Nós temos opiniões, nós temos sugestões, nós temos pareceres, nós confiamos em muitas coisas e nos firmamos nossos pés, às vezes, não na rocha, mas sobre uma areia que parece ser firme e interessante. Mas a experiência dos homens do passado que andaram com Deus e as experiências dos homens que andam com Deus hoje não são diferentes. Mas todos necessitam. Aqueles lá atrás necessitaram de ser vencidos por Deus. E os homens de hoje precisam ser vencidos por Deus. Para que as opiniões, a minha opinião, não prevaleça sobre a palavra. Minha sugestão não seja maior do que um princípio de Deus. Que o meu parecer não seja mais primoroso, mais interessante do que encurvar-se diante do meu Deus, para que Ele vença em mim. A nossa confiança precisa estar no Senhor. A medida de salvação e bênção sobre qualquer homem depende do quanto o Senhor já o tem vencido. A medida de bênção, a medida da bênção de salvação sobre o homem depende muito. É uma condicional. Depende muito quanto o Senhor já o tem vencido. Se o Senhor não venceu em mim, não tem como Ele me abençoar, porque o Senhor é justo, é santo. Então, Ele precisa me vencer. Poderíamos fazer uma pergunta um para o outro aqui, dizendo assim: você já foi vencido por Deus? Faça essa pergunta para o seu colega do lado, seu irmão do lado. Você já foi vencido por Deus? Já foi, querido? Deus já venceu em você? Às vezes, nós falamos o Evangelho e ele é eterno, é ensinamento, mas a pergunta que eu fiz e faço sempre:
Nesses detalhes o Senhor já venceu em mim. E nós temos muitos detalhes. Nós temos muitas experiências. E nós fazemos tantas coisas. Mas em todas as coisas o Senhor é vencedor na minha vida. Este é um princípio muito negligenciado, muito deixado para trás no meio do povo cristão, por pensar que ele sempre será abençoado, mesmo quando ele ande na sua própria força, no seu próprio entendimento. Então é algo que acontece no meio do povo, do crente, dos crentes. Ele acha que Deus é bom e é bom mesmo. Deus é um Deus de misericórdia e é mesmo. O Deus é um Deus de amor e é mesmo. Mas quanto o Senhor tem me vencido? Ele tem me vencido na medida que precisa acontecer. Quero ler 2 textos antes de continuarmos aqui. Abra aí em Jeremias capítulo 17. Jeremias 17, tem um texto aqui que nos ensina tanto sobre o vencer de Deus em nossas vidas. Verso 5, vou começar do verso 5, Jeremias 17, até o verso 10. Amém? Achamos? Podemos continuar? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha bem que palavra forte. Não chama o homem de bênção, chama o homem de maldição. Quando ele se aparta do Senhor e confia na sua força, nos seus conhecimentos, nas suas experiências, no seu potencial. Não sei se o homem tem potencial diante de Deus. João Batista falou qual era o potencial dele. Ele diz, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua mais e mais. Esse é o potencial que eu vejo de um homem prudente, sábio e que tem temor de Deus. Verso 6 diz, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse homem é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e não na sua força, não nas suas experiências, não nos seus feitos, não nos seus resultados, O verso 8 diz, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vier o calor, quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. E o verso 9 diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Leia um outro texto aqui em Romanos, capítulo 7, a partir do verso 12. Que a palavra do Senhor é novo, é Velho Testamento, é Novo Testamento. A palavra do Senhor está na Bíblia. Então nós lemos aqui na Bíblia. Romanos 7, verso 12 em diante.
Amém? Achamos? Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como o pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se tornasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Querido, Paulo está falando que ele é vendido, mercadoria. Você vende é mercadoria. Às vezes somos como mercadoria, vendidos ao pecado. Quem é o culpado nessa história? Às vezes somos nós mesmos. A nossa dureza de coração, como lemos lá em Jeremias, coração enganoso. Mas aqui diz que vendido à escravidão do pecado, à sedução, os convites, o mundo que nos rodeia. O verso 15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Paulo era forte na sua palavra. Fala como eu sou difícil. Deus precisa me vencer. Deus precisa nos vencer. Verso 16 diz assim: ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E o verso 17, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Deus precisa vencer o pecador. Deus precisa tirar esse miserável pecador do inferno e trazer para a sua presença. Precisa trazer esse teimoso, esse incrédulo, e trazer para a sua presença. Deus precisa fazer algo grande e marcante na nossa vida, porque senão Ele não vence. Ele não venceu ainda em nós. Se ainda vivo nesse quadro, nesse estado de independência de agir, porque os outros fazem. Queridos, quem dita a regra no Filho de Deus é Deus, não é o mundo. Quem dita a regra no jovem não é o mundo, não é a sedução, não é as ofertas. É Deus. Deus precisa ser reverenciado, precisa ser temido. Até onde, jovem, você já foi vencido por Deus? Até onde você, pai, mãe, já foi vencido, marido? Até onde você já foi vencido por Deus? Até onde eu já fui vencido por Deus? Verso 18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E eu quero fazer o bem, mas não tenho vontade. Eu não me disponho. Eu sei que tem que fazer, mas eu não dou o passo. Eu não sou valente nessa hora. Eu sou aquele que recua. Eu sou aquele que larga a mão. Deixa para depois. Vamos cozinhar. Vamos de barriga. Às vezes, Deus não venceu ainda aqui. O verso 19 diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Querido, aquele que faz o mal está cheio de pecado. É isso que está dizendo aqui no texto. Aquele que peca está cheio de pecado. Deus não venceu nele ainda. Ele precisa ser vencido por Deus. Verso 21 diz: então, o querer
fazer o bem, encontro a lei, que o mal reside em mim. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. O crente tem prazer na lei de Deus. Ele vai na reunião, vai no discipulado, ele vai nos encontros, ele ora, ele busca tantas coisas de Deus. E Deus dá. Mas ele não pode ser plenamente abençoado e nem usado às vezes, porque ele ainda não foi vencido. Verso 23 diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Queridos, que palavra, por si só ela esclarece, olhando devagar, com carinho, com amor, com temor, a gente entende essa palavra. Verso 24: desventurado o homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? Paulo chamando ele próprio de desventurado. Desventurado o homem que sou, quem vai me livrar? Quem me livrará da morte? Tem outra tradução que diz, como diz outra tradução aí, esqueci agora, miserável. Outra tradução diz, miserável homem que sou. Essa é a condição do homem independente. Mas nós não somos independentes. Nós somos dependentes da misericórdia de Deus. Graças a Deus, como está aqui no fim do texto. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Mas graças a Deus que Jesus está trabalhando na minha vida. Está tentando me convencer. Está tentando me ensinar. Está tentando esquadrinhar os meus pensamentos, o meu olhar, meu ouvir, o meu passo à frente. Graças a Deus que Deus tem misericórdia de mim como esposo. Graças a Deus que Deus tem misericórdia de mim como pai. Que tenho que ser o maior exemplo dentro da minha casa, para minha esposa, para os meus filhos e depois para os meus familiares. Deus precisa trabalhar muito, e Ele tem trabalhado. Às vezes não tem ainda conseguido me vencer. Não é porque Ele não tem poder, é porque eu não permito. Eu abro até certo ponto. Depois eu não permito mais a ação de Deus. Aí eu ando sem conselho e sem consenso. Às vezes passamos por cima dos mandamentos e princípios do Senhor, por causa do nosso coração duro, incrédulo e enganoso. Queridos, eu sei que eu tive que passar horas olhando para essa palavra. E até tarde da noite às vezes. E eu sei que às vezes uma palavra, tanto seja profética, como seja assim de juízo de Deus sobre a nossa vida, ela é mais peso do que alegria, mas cura a ferida, cura aquilo que está doente. As cirurgias às vezes são necessárias. Precisamos ser vencidos por Deus. Abra comigo Gênesis capítulo 32. Sabemos dessa história desse homem que fez parte da geração de Abraão, Isaac e Jacó. E ele é o Jacó. Mas lembramos da sua história que começa no verso 25, começa antes, do capítulo 25. Começa a falar sobre a negociata que ele fez para comprar a primogenitura do seu irmão Esaú. Foi esperto, foi ligeiro ali. E a lei do povo hebreu é que o primogênito tem duas partes, os outros têm só uma parte, em toda a herança. Então ele foi bem ligeiro. Esses exemplos não é para diminuir
tudo que Jacó fez, mas para exemplificar que todos os homens erram e são interesseiros e precisam de ser tratados por Deus. Então, no capítulo 25, não vou ler aqui com vocês, 25, verso 35, 33, e também no capítulo 27, 18 a 24, né? Agora eu quero ler com vocês, capítulo 27, versículo 18 a 24, de Gênesis. Capítulo 27. Olha como Jacó fez com o seu pai. Ele enganou seu pai, ele mentiu para o seu pai. Verso 18 do 27, capítulo 27 diz: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú. Mas ele era Jacó ou era Esaú? Ele era Jacó. Mas ele falou para o pai dele que ele era Esaú, porque ele queria a primogenitura. Ele queria a bênção, porque ele já tinha negociado a primogenitura lá com Esaú. Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha casa, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: como é que isso pudesse achar depressa, meu filho? E ele respondeu: porque o Senhor Deus, teu Deus, mandou a caça ao meu encontro. Mas foi ligeiro esse Jacó. Jacó falou assim: olha, Isaque, o pai, falou: olha, como é que você conseguiu a caça tão depressa, meu filho? Ele falou: não, Jacó envolveu Deus na mentira dele. Falou: foi Deus que me enviou a sua caça. Não foi nada disso, né? Sabemos depois você pode ler aí, toda a história, todo o relato que está na Bíblia. Sabemos que não foi assim que aconteceu. Ele envolveu Deus na sua mentira, porque ainda não era um homem vencido por Deus. Então disse Isaque a Jacó: chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho, Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai. Ele apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. O pai estava cego já, mas estava conseguindo, né? Tem outro lugar aí, outro versículo que diz que o pai sentiu o cheiro do filho. Falou: o cheiro, a voz é de Jacó, mas eu não estou sentindo o cheiro de Esaú. O pai conhece o filho. Verso 23. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Jacó precisava de ser tratado, precisava de ser vencido, e foi tratado e vencido. Sabemos também essa história. Estou relatando essa história para ver que Jacó era um homem de Deus. Sim, era um homem de Deus. Mas Deus tinha vencido a vida dele ainda não totalmente. Precisava ainda de tratamento. Mas Jacó teve várias situações. Teve que resolver a questão dele com Labão, seu sogro, que era seu tio. Depois teve que resolver a questão com seu irmão Esaú. Mas aí, nesse acerto, nesse concerto,
ele foi estratégico, ele passou um tempo de oração e recebeu a direção de Deus para resolver a questão desse conserto, né, e restauração dessa amizade com seu irmão Esaú. Ele precisava reconhecer a fraqueza do seu coração enganoso para que fosse abençoado, para que fosse vencedor. Mas só depois que lutou com Deus, aí no capítulo 32, verso 28, que diz, né, que ele lutou com Deus. 28, capítulo 32, versículo 28, aqui diz: começa no versículo 24, e diz assim, obrigado, irmão. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. Tornou Jacó: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas por meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, de uma perna. Queridos, o agir de Deus às vezes marca profundamente a nossa vida mesmo. Mas Jacó teve que lutar com Deus para resolver o seu problema de caráter. Por que ele saiu manquejando, saiu manco? Todo tratamento de caráter deixa uma marca na gente. E Jacó deixou ele manco. E nós? O que deixa em nós? Qual a marca de Deus na nossa vida? Eu preciso mudar. Deus precisa vencer em mim. O Senhor precisa vencer o nosso coração. O Senhor precisa me convencer das minhas justificativas, dos meus conceitos, do meu achismo, do meu jeito de pensar, individual e independente. Deus precisa me vencer. Se Ele não vencer, Ele não pode me abençoar. Nós vimos que Jacó foi abençoado depois de vencido. Em alguma área da nossa vida, eu posso dizer, porque eu sou um deles, estou incluso nesta. Alguma área da minha vida, Deus ainda não venceu totalmente. Eu não sei na sua. Eu penso que Ele ainda não venceu totalmente, mas precisa vencer. Coração aberto, manso. Uma das bem-aventuranças, um dos caráteres ali de Mateus 5. Bem-aventurado o pacificador. Eu sou um pacificador. Eu sou aquele que abraço a causa do Senhor. Eu sou aquele que ama meus irmãos com o cuidado do Senhor. Sou aquele que dou a preferência para o meu irmão. Ou eu sou aquele que requer
A atualidade diz mais ou menos assim, como é que é? Eu mereço. Eu não vi na Bíblia essa questão. Eu mereço isto. Eu mereço descansar. Eu mereço esse prêmio. Eu mereço esse reconhecimento. Eu mereço. Eu pergunto, onde que está escrito? Se tiver em algum lugar, eu quero aprender. Mas eu tenho aprendido que eu não mereço nada e preciso fazer muito mais que eu tenho feito. Que eu preciso agir de forma com toda a fé, com todo cuidado, para que Deus possa usar de misericórdia com a minha vida. Eu não coloco em lugar nenhum na minha vida que eu mereço isso, mereço aquilo, mereço descanso, mereço isso. Meu Deus, eu tenho a obrigação, não um privilégio. Eu vejo assim, eu tenho muita obrigação e o privilégio eu deixo para a conta do Senhor. Como diz, se Deus abençoou, glória a Ele. E se eu fiz, glória para o Senhor também. Então, não fico preocupado se eu mereço, se eu não mereço. Deus merece toda a honra e glória, isso eu sei. Isso nós sabemos. Cito um outro exemplo de um homem de Deus, para que a gente se balize bem a nossa vida. Exemplos grandes que eu estou dando. Jacó, homem da linhagem. Mas tem um outro exemplo, Davi. Sabemos as virtudes, o chamado que Deus, o carinho que Deus teve com Davi, usou Davi. Mas Davi, as duas vezes que eu vi na Bíblia, que ele errou, ele precisou se consertar e precisou ser vencido por Deus. Uma das passagens é lá de Samuel capítulo 12, em que Davi adulterou. E quando o profeta falou para ele sobre a história, ele falou que aquele homem merecia morte. E o profeta diz, você é esse homem que eu estou dizendo. E aí ele teve que consertar com Deus. E precisou ser perdoado e mudar. Só que não passou em branco. Lembra que o filho dele morreu? Ele falou, só que o teu filho vai morrer. O filho de Betseba vai morrer. Porque é fruto do pecado, do seu adultério. E morreu o filho. E ele orou muitos dias por aquele filho. Mas o filho morreu. Outro erro de Davi foi quando ele se levantou em glória. Ele se levantou em altivez. Ele quis saber, ele fez o censo do seu povo. O censo do seu exército. Ele quis saber quanto ele tinha à disposição para governar e para reinar. E o profeta diz, não precisa fazer isto. Não faça isto. Se você precisasse disso, Deus te daria mais gente. Você não precisa fazer o censo. E ele teimou. E ele falou, não, faça o censo que eu quero saber. E aí, também, nós conhecemos o texto ali, 2 Samuel capítulo 24. Davi agiu com orgulho. Ele quis saber quanto o povo estava debaixo do seu governo. Às vezes acontece com a gente, na atualidade, né? Numa congregação e no meio de um grupo de gente, olha, eu tenho tantos debaixo do meu comando, ou eu já fiz tanto, e começa a enumerar. Eu já tenho 50, eu tenho 30, eu tenho 10, eu tenho 500, eu tenho 1000. Começa a fazer o censo. Mas, lembra desse texto que Deus falou, você... Quando ele fez isso e Deus chamou Davi, atenção, ele estava se vangloriando, levantando a sua bandeira. Eu tenho 100 discípulos.
Queridos, não precisa, Deus já contabiliza certinho. Ele não precisa de ajudante nesse aspecto. Deus sabe contabilizar as coisas, porque a honra é dele, não é nossa. Então, Deus deu 3 situações para Davi. Ele tinha que passar por 3 provas, e ele escolheu uma delas, né, que foi estar na mão de Deus, porque Deus usa de misericórdia. Eu penso que essa também sempre será a minha decisão. Quando eu estiver errado, eu prefiro não ficar na mão dos homens, mas nas mãos de Deus. Mas nisso não pode ser um orgulho, nem algo independente, né? Eu tenho que estar recebendo a ajuda dos homens que querem me ajudar, né? Que querem estar preocupado com a minha vida, de me ajudar, me fortalecer. Outro exemplo que eu deixo é de Pedro, homem de Deus outra vez. Terceiro exemplo que eu estou dando. Pedro, homem de Deus, chamado discípulo do Senhor, andava com Deus, mas ele precisou de ser tratado também, porque ele ainda confiava na sua carne, ele confiava no seu poder. Quando Jesus falou, olha, eu vou ser morto, não sei o quê, né? Você morto, você julgado. Ele falou, jamais, Senhor, eu dou a vida para o Senhor não vai ser, vou te livrar. Jesus disse, olha, Pedro, você não é tudo isso não, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então Deus precisa vencer a nossa vida. Deus precisa vencer o nosso coração. Não devemos viver um cristianismo popular, mas viver um cristianismo que a cruz é um sinal de morte da nossa carne, para que a gente seja um vencedor. O cristianismo popular é só bênção e mais bênção. Não tem princípio, não tem ordem, às vezes não tem responsabilidade, porque é popular, não é baseado em princípios, em obrigações, em responsabilidade. Na antiga cruz tinha 2 coisas que eu anotei. A antiga cruz que eu falo, na cruz que Jesus pregou. A antiga cruz tinha sangue e lágrima. O que tem na cruz de hoje? Quando fala toma a cruz, a palavra diz para nós tomarmos a cruz. O que tem hoje na cruz que o evangelho cristianismo popular toma? Na antiga cruz tinha sangue e lágrima. E a cruz que os homens tomam hoje, o que se vê nessa cruz? Festa, bênção, alegria. Posso fazer, ninguém está vendo, eu tenho liberdade, eu sou filho de Deus, eu tenho direito de ser feliz. Muitos crentes falam da cruz, mas não tomam a cruz. E quer dizer isso? Não submete, não crer, não obedece. Mas existe 2 cruzes. Eu fiz essa pergunta, existe 2 cruzes? Cruz A e cruz B. Quem não quiser na cruz A, vai para a cruz B. Tá bom, já é um crente. Mas não existe 2 cruzes. Existe uma cruz só, né? E a cruz que o Senhor pregou é para a morte do velho homem, para que nasça um novo homem. Nova criatura nasce quando nós tomamos a verdadeira cruz. Aí acontece a justiça de Deus. Aí acontece a consagração, a santificação, a obediência, né? Andando no princípio, numa submissão, aí andamos num respeito, aí andamos num caminho de honra, com tudo e com todos. Essa é a cruz que Jesus pregou. Todos que querem seguir a Cristo e sua palavra devem seguir o caminho da cruz,
Porque a verdadeira vida está logo ali, depois da cruz. Foi assim que aconteceu com o nosso Deus. A vida estava e está sempre depois da morte, e não antes. Quando a cruz termina a sua obra, o seu labor, surge a vida com toda a glória de Deus. Quando Deus vence em nós, aí acontece toda a glória. Mas alguém pode dizer, mas então acabou o sofrimento? Não. Acabou as provas? Não. Mas o que acabou? A dúvida, a teimosia, a rebeldia, a independência. Isso aí acabou. Porque aí eu sou uma nova criatura. Quando eu leio aquele versículo bastante conhecido de Coríntios 5,17, que diz, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura todas as coisas se fez novo, eis que as coisas velhas já passaram, todas as coisas se fizeram novas. Aquilo lá me preocupa, porque em alguns casos dá uma liberdade para os menos, aqueles que não olham com todo carinho nessa palavra, dá uma liberdade de fazer o que quer, porque é nova criatura. Agora eu sou um crente, então eu posso. Sou nova criatura, não preciso fazer mais nada. Eu fico preocupado com esse texto. Preciso reconhecer a minha fraqueza e ser vencido por Deus. Precisamos ser vencidos por Deus para que eu conheça mais de perto a sua justiça e também o seu amor e desfrutar das suas promessas. Cantamos um cântico agora mesmo. Se atentamente ouvir a Deus, lá de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Atentamente, não é com descuido, mas se atentamente ouvirmos a Deus e os mandamentos seus obedecer. Quero ler esse texto junto com você. Deuteronômio, capítulo 28, que diz aqui. Abre aí, antes do meio da Bíblia. Na minha página está 285. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus. Eu não vou ler o capítulo 27, a partir do verso 11, mas depois você lê em casa. Que fala um monte de vezes, maldito, maldito, maldito. Mas aqui no capítulo 28, verso 1, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Todas essas bênçãos. 2 pontinhos aí, não é? Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, e bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Sempre, né? Será sempre um homem abençoado, uma mulher abençoada, um homem, um servo de Deus abençoado. Verso 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti.
Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, em povo santo, como te tem jurado. Quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que és chamado, que és um homem separado, que é um homem que teme a Deus, né? Que um homem chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo da terra, que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra e o seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Você vai emprestar para muitos, mas não vai tomar emprestado, porque Deus te dá em abundância. Verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás por cima e não debaixo, se obedecerdes o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para que guardes e cumpra, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de toda a palavra que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirdes. Então esse é o versículo 14. Depois no 15 fala sobre aqueles que desobedecem. Mas aqui está a promessa sobre a observar a voz do Senhor. Preciso resolver a minha vida diante de Deus e Ele vencer em mim. Vencer tudo, meu ímpeto, meu coração, minha forma de ver, de olhar, de avaliar, de cuidar, de julgar, assim por diante. Nesse tempo de meditação eu falei diante de Deus: Senhor, venha teu reino sobre mim e seja feita a tua vontade, não a minha. Mas essa oração, ela não pode ser protocolar, não pode ser... É com quebrantamento, é com entrega, é com renúncia, dizendo: Senhor, eu não dou conta. Venha o teu reino, me ajude, por favor. Eu não dou conta de desenvolver o meu papel em todos os aspectos. Seja como pai, como marido, como companheiro, como ajudante, como cooperador, como conselheiro. Senhor, eu não consigo fazer nada sozinho. Por favor, venha o teu reino sobre a minha vida, me ajude, me dê sabedoria, entendimento, temor. Me dê um coração que entenda as tuas coisas. Me ajude. Então, foi um clamor diante de Deus: Senhor, venha o teu reino e seja a tua vontade. Eu queria cantar junto com a igreja esse cântico que já conversei com o Luísio, né? Não veio de agora, eu estava na minha meditação, me veio ao coração de cantar junto com vocês, com a igreja, esse cântico, para que o reino do Senhor venha sobre nós. O Senhor precisa vencer. Eu não posso continuar teimando, estribado, eu não posso continuar trabalhando, projetando os meus pareceres. Eu acho, eu não acho, esse é bom, esse é ruim, dessa forma acontece, dessa forma
não acontece, queridos, que coisa fora de propósito. Esses sinais acontecem em nossas vidas porque o Senhor ainda não me venceu completamente. Deus precisa vencer em detalhes, muitas coisas. Um exemplo, Deus precisa vencer em nós. Um exemplo simples, muito prático, de hoje. Como está a minha disciplina nos meus horários? No meu trabalho eu sou disciplinado. E quanto às coisas do Senhor, como que está a minha disciplina? Meu horário do encontro do grupo caseiro, do discipulado, meu horário no culto, meu horário da chácara, no encontro da ceia do Senhor. Eu não consigo. Uma vez, não consigo. Segunda vez, não consigo. Terceira vez, não consigo. Então é indisciplina. E eu preciso me disciplinar. As coisas do Senhor são sérias, porque elas são santas, porque ela tem uma promessa. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso cuidar disso. Eu falo, nesses aspectos, ainda o Senhor não venceu. Ainda não venceu. Ele precisa vencer. Então são alguns detalhes, alguns exemplos. Nos trabalhos, muitas coisas, na prontidão, no serviço, tudo isso, Deus precisa vencer. E Deus há de ser glorificado, porque Ele vai continuar trabalhando na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Deus vai continuar trabalhando, Ele tem esperança. Jacó foi abençoado e Deus venceu. E Deus convenceu e confrontou Jacó para que ele não vivesse numa enganosa esperança. Jacó estava vivendo de uma forma enganosa, né? Ele teve que corrigir, teve que consertar, teve que ir atrás das pessoas às quais ele estava em débito, teve que corrigir isso. Coração quebrantado, coração tratável, coração ensinável. Deus venceu ali. Eu espero que Deus vença sempre na minha vida. E você, quer que Deus vença na tua vida? Amém? Se Deus vencer na tua vida, Ele vai ser glorificado e você vai ser muito abençoado. Grandiosamente abençoado. Deus não faz as coisas por fazer. Ele faz sempre com propósito. Sempre com propósito. Amém?